muito mal. Isso faz muito mal realmente. Medo de muita coisa. Eu dava várias desculpas pra mim mesmo e pros outros. Eu tinha medo de fracassar. Eu fiz um semestre, dois e desistia. Minha autoimagem sempre foi ruim, minha autoestima foi ruim. Eu não achava que eu era inteligente. E aí, como é que tá? Nesse primeiro vídeo dessa nova fase do canal, eu vou começar um novo projeto falando mais sobre a minha vida pessoal, trazendo experiências minhas pessoais, da minha vida, das minhas vivências e tentando discutir com vocês, trazer algumas trocas de informações. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o que não fazer na vida. O que fazer na vida eu ainda não sei dizer ao certo 100%, e isso depende muito, varia de pessoa para pessoa, de cada realidade de vida. Mas eu sei algumas coisas que no geral não se deve fazer, como algumas coisas que eu fiz durante muitos anos me travaram em vários âmbitos da vida, tanto no familiar, quanto no pessoal, quanto no profissional. Eu fiquei muitos anos patinando e eu tô numa nova fase da minha vida, iniciando um novo projeto, iniciando novas coisas. Então eu tô estudando, eu tô me desenvolvendo bastante como pessoa cada vez mais. Eu desperdicei, vamos dizer assim, muito tempo da minha vida fazendo algumas coisas que pra mim me traziam um prazer imediato naquele momento e um prazer por um tempo. Só que aquilo ali realmente me fez patinar muito na vida, me travou muito durante muito tempo. Eu usava aquilo como um escape, como uma forma de defesa muitas vezes. Então eu vou citar isso para vocês, se você vê que faz sentido. De repente, não parar totalmente, mas dar uma diminuída. De repente, diminuir bastante. Muita coisa eu cortei na minha vida, por enquanto, não sei quanto tempo vou levar isso, mas algumas coisas eu só diminuí, mas eu vou citar algumas coisas para vocês durante a conversa. Algumas dessas coisas, sendo boas ou ruins, me moldaram e fizeram eu ser o que eu sou hoje. Eu devo algumas dessas coisas realmente me desenvolver em algumas partes, mas no geral, algumas dessas coisas, se eu seguir fazendo, eu vejo que eu vou seguir estagnado. Eu vou parar de evoluir como pessoa, evoluir na minha carreira e assim por diante. Então eu resolvi parar com algumas coisas e iniciar outras, ou diminuir umas partes e continuar outras. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro, e esse canal aqui a gente vai falar, eu no caso, vou falar bastante sobre a minha vida pessoal e outras coisas, mas de assuntos que eu quero falar, assuntos que dizem comigo. Eu gosto de estudar sobre alguns assuntos e conversar e discutir sobre alguns assuntos. E eu quero mais pessoas, quero conversar com mais pessoas de outras realidades e entender pontos de vista diferentes. Então, se você gostar do meu conteúdo, da nossa conversa, comente, vamos trocar ideia. Eu quero trocar ideia o máximo possível que a gente conseguir. A gente, de novo, eu. Então, eu gosto de falar sobre filosofia, sobre desenvolvimento pessoal, sobre ciência, sobre tecnologia. Eu vou trazer um pouco de cada coisa e vocês vão me dizendo o ritmo e para que rumo nós vamos ir. Então, dessa forma, eu estou falando nós todos a comunidade que eu quero criar um dia, e quero que você que está vendo aí esteja junto comigo nessa caminhada. Então, a primeira coisa que eu vou começar falando é sobre perfeccionismo. Eu sou uma pessoa que eu sempre me cobrei muito as coisas de forma perfeita, e dificilmente a gente vai conseguir fazer perfeição. A gente não é perfeito, ao meu ver quase ninguém é perfeito, ou ninguém é perfeito. Então vamos parar um pouco de ser perfeccionista, isso nos atrasa muito. Por exemplo, eu queria estar com uma roupa melhor, eu queria estar com um cenário melhor para poder gravar. Eu esperava o momento perfeito para fazer as coisas, mas, como diz o Cortella, né, a gente deve fazer o melhor com o que a gente tem. Não nessas palavras, mas você entendeu? Então, já peço desculpa pelo áudio. Eu não tenho microfone, eu tenho um microfone no meu computador, só que eu resolvi gravar direto na câmera do celular e achei mais fácil e
para realmente fazer, não é o mais fácil, mas realmente para fazer, para tomar a iniciativa, já que a ideia veio de dar continuidade no canal, então fazer, e depois a gente vai se resolvendo com o tempo, conforme as coisas da minha vida profissional, financeira for se resolvendo, de repente eu faço um investimento, num microfone de lapela, alguma coisa assim. Mas esse é o link que eu queria fazer com vocês, ser um pouco menos perfeccionista, que isso trava muito. Traz muito quem tem muita insegurança, eu mesmo tenho muita insegurança, e a gente fica pensando que os outros vão achar, tem que estar perfeito, mas perfeito nada é, dificilmente é, só se tu acredita em Deus, só Deus é perfeito. Então é uma coisa complicada, assim, acaba nos travando, nos impedindo de fazer algumas coisas. Como já diz o ditado, aquele, um dito popular que tem aí, que feito é melhor que perfeito. Então, melhor fazer como tá, não de qualquer jeito, fazer da melhor forma que tu conseguir, mas fazer. Não esperar o momento certo também para fazer, porque esperar o momento certo às vezes ele pode nunca chegar, realmente. Na vida as coisas podem mudar de uma hora para outra, então simplesmente pode não ser mais aquilo, então mudar a maré, mudar o vento. Então, na verdade, só ajusta a tua vela e segue o caminho, porque realmente que a direção é mais importante do que a velocidade. Manter constância. Seguindo, eu atualmente tenho 34 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Por muitos anos eu tive medo de muita coisa, então essa é uma coisa que eu quero dizer para vocês: agirem conforme o medo. Não deixar o medo travar, não deixar o medo do mundo lhe travar. Eu sei que o mundo às vezes parece uma selva, parece uma coisa para muitas pessoas, eu sei que não para todas, mas para mim muito pareceu. Não vou dizer que hoje não parece também, mas parece como uma selva, e a gente é alimentado por isso, de parecer que tudo é perigoso, que tudo pode ser um problema, como as pessoas vão pensar, o que vão pensar de ti, o que tu é, qual o teu papel no mundo. Então isso vai te dando uma pressão e vai te aprisionando. Então é complicado de a gente entender isso e conseguir se desenvolver apesar disso. Aprender a lidar com o medo. O medo não pode nos impedir. A gente tem que ter medo de certas coisas, sim. Um medo de respeitar algumas coisas que podem ser perigosas realmente. O mundo também não é um inferno, uma selva totalmente, mas também não é um jardim de flores bonitos, um paraíso. Não é também. Então a gente tem que balancear isso aí. Então trazer um equilíbrio entre agir conforme o medo. Tem que ter medo, tem que respirar fundo. Eu mesmo tô com medo dessa câmera aqui me filmando, mas tô fazendo. Eu sempre fui uma pessoa introvertida, tive problema para falar assim com muita gente, então isso foi uma das coisas que me travou. Então eu aprendi, respiro fundo e segue. Eu sou uma pessoa ansiosa também, então, e é um dos grandes males hoje da humanidade, nos tempos atuais, é a ansiedade, né? Eu já tive grandes problemas com ansiedade, faço tratamento e tal, então respira e vai. Não tem muito o que fazer, é enfrentar os medos, porque se a gente se travar pelos medos, a gente não faz o que a gente deveria fazer, e aquilo ali parece que aumenta. Cada vez a gente vai alimentando aquele medo, ele vai ficando mais forte, mais poderoso em relação a nós, e nos travando, nos impedindo. Então isso é bem difícil. E seguindo no medo, ele pautou a minha infância e uma boa parte da minha adolescência. Eu era pautado pelo medo. Eu não me desenvolvia. Eu tinha medo de, por exemplo, me dedicar a alguma coisa e aquilo ali não me trazer retorno. Eu não gostava muito de estudar, porque eu sempre passava nas matérias do colégio, da escola, vamos dizer, porque realmente eu captava muita coisa da aula e não estudava. Um pouco de preguiça, um pouco de vagabundagem, mas um pouco eu tinha uma trava que era o medo de estudar, me esforçar e falhar. E ser vergonha para minha família, para meus amigos mais próximos, que na época de infância e adolescente eram muito poucos amigos, pouquíssimos amigos.
Então, isso pautava a minha vida, esse medo também do embate, um embate físico, um embate intelectual. Eu era muito pacífico e sofri bullying na escola, uma boa parte da minha infância e adolescência, mas até que teve uma virada de chave no final da minha adolescência. Aí já foi uma virada bem forte, que eu acabei me envolvendo com o pessoal mais que ia pra cima, mais ativo, então eu acabei virando a chave ao contrário, que também não me orgulho de muitas coisas que eu fiz, eu acabei me envolvendo em alguns problemas, então também não indico a ninguém fazer isso, mas hoje em dia eu consegui equilibrar, eu consegui entender a parte boa e a parte ruim disso, e hoje em dia eu consigo equilibrar. Eu sei o que é perigoso, que eu não devo fazer, que eu fiz, e também eu sei o que fazer que eu não fiz. Muitas coisas eu consigo encontrar o equilíbrio disso. Eu sei que tudo isso moldou o meu caráter. Eu sei que hoje eu sou quem eu sou, graças a essas coisas boas e ruins que eu fiz e que aconteceram comigo. Eu sei que moldou bastante o meu caráter e como eu sou hoje como pessoa. Então o primeiro ponto é esse: agir conforme o medo. Não deixar que o medo te impeça de evoluir como pessoa, como homem, se tu é homem, ou mulher, se tu é mulher. Então, que no modo geral, como pessoa, tem que evoluir, sabe? Tanto em várias áreas, profissional, pessoal, família. Não deixar o medo te travar. Vai. Porque eu aprendi uma coisa, que aí vamos para outra parte de dica para vocês, mas é melhor a gente se arrepender do que a gente fez do que o que a gente não fez. Então essa é uma coisa que eu trouxe para minha vida de uns anos para cá, poucos anos, 5, 6 anos, relativamente pouco tempo, que eu prefiro fazer do que não fazer. Então vai com medo mesmo, e se não der certo não deu, e é isso aí, porque realmente não dá para esperar, não dá, a vida é muito curta, não dá para esperar o momento certo, não dá para esperar para ver se realmente é isso, então melhor fazer. Então, seguindo mais ou menos na mesma ideia do medo, mas agora partindo para uma parte da gente não ter medo do que os outros vão pensar, não se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. A maioria das pessoas estão preocupadas só com elas mesmas. Pensa quantas vezes tu ficou preocupado com que tal pessoa fez isso, fez aquilo. Isso é papo pra pessoa muito desocupada, sabe? Ficar de fofoquinha e parará. Então não tem... a gente tem que se preocupar um pouco menos. Eu sei que eu me preocupo até hoje um pouco. Isso eu venho trabalhando bastante. Eu tô gravando esse vídeo aí, é uma coisa que o que vão achar? Não, mas não é assim. A gente tem que vencer esse tipo de medo. E eu tinha muito receio do que a minha família achava, do que meus amigos mais próximos achavam. Ainda tem um pouco, realmente, mas tudo tá indo. Só que a gente não pode deixar travar a gente. Eu vou citar um exemplo, meu exemplo, que me travou muito na minha vida, foi o campo de estudos, por exemplo. Eu não estudava muito, não estudei muito, mas eu sempre fui chamado de inteligente. Não que eu me achava inteligente, porque minha autoimagem sempre foi ruim, minha autoestima foi ruim, eu não achava que eu era inteligente. Mas realmente, parando pra pensar, eu destacava algumas coisas. Sem estudar, eu fiz algumas coisas. Eu tive uma frase na feira do livro do meu município, da minha cidade, que ganhou prêmio. Eu ganhei a Olimpíada de Matemática na escola, estudando mínimo. Então, eu entrei em várias faculdades, praticamente sem estudar, fazendo Enem, fazendo outros tipos de concursos. Eu passei, entrei em faculdades federais, em vários cursos diferentes. Só que eu não me peguei a nenhum, eu não fazia. Eu fiz um semestre, 2 e desistia. Porque eu tinha medo de fracassar, sabe? Eu inventava várias desculpas pra mim mesmo e pros outros. Não, essa é a área que eu não quero seguir essa área, eu não me vejo aí. Na verdade é porque eu não queria estudar, eu tinha medo de falhar. De mesmo estudando, me dedicando um pouco, eu não conseguia avançar.
eu não consegui passar, me formar. E esse era o principal ponto, não o que eu achava que eu não ia fazer. Então eu fui com medo de fracassar e eu acabei fracassando. Então, até há poucos anos eu não tinha formação em nada, só o ensino médio. Então, fiquei anos só com o ensino médio e entrando em várias faculdades e saindo e desistindo. O máximo que eu fiz foi 2 semestres numa faculdade, então, na mesma faculdade, só que foi mais de 10 faculdades que eu entrei. Então isso aos poucos foi me deixando mal pra caramba e eu já tinha deixado de lado, sabe? Então, só que graças à minha esposa, a gente entrou num curso técnico, e ela ia estudar comigo, então eu fui. E aí eu, tá, vamos estudar. Então fui levando a sério e conseguimos concluir. E aquele foi o primeiro passo. Agora eu tenho minha graduação, eu tenho minha formação. Eu fui para minha área, que eu sempre gostei a minha vida inteira, que é a área de tecnologia. E só que eu não levava fé nisso e eu tinha medo do que ia acontecer. O medo de novo, medo do que ia acontecer, do que a área, eu vou trabalhar nessa área, mas não é a área, essa área não dá dinheiro. Porque na época realmente que eu gostava, que era na minha adolescência, que eu me via no computador o tempo inteiro, era uma área que realmente não dava dinheiro. Não dava, a gente ouvia falar. Só que era uma área que eu sempre gostei, então eu deveria ter ido. Só que eu não tive muito apoio da família, então por causa dessa questão mais financeira, não, isso aí não vai dar certo. Então fui tentar nas áreas que eu achava que dava, como direito, eu entrei em direito, uma das faculdades foi direito. Só que eu não segui. E me arrependo em partes, realmente, de não ter seguido nenhuma dessas e ter ido até o final. Mas também estou muito feliz hoje de conseguir ter terminado. Tenho minha graduação, eu estou indo para pós-graduação agora. No momento que vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente já terminei minha pós-graduação, não sei. Vamos ver, mas eu vou até o final, eu vou concluir minha pós-graduação. Mesmo que, de repente, eu não vá atuar com essa pós-graduação no campo profissional, mas eu vou seguir, eu vou terminar o que eu comecei, se é o que eu quero, eu vou fazer. E a gente às vezes não sabe o que a gente quer da vida, só que quando a gente é novo, um adolescente mesmo, no final da adolescência, para a juventude, hoje com meus mais de 30 anos, eu consigo entender que a gente realmente tem que tirar um tempo pra gente pensar, refletir, fazer um brainstorming interno ou conversar com alguém, mas o melhor é a gente mesmo, a gente se entrar pra dentro da gente, maquinar tudo que tá ali, ligar os pontos e ver o que realmente faz sentido. Isso é o que eu quero, não é porque sim, porque não, prós e contras. A gente tem que entender, tem que nos conhecer. Nos pontos que eu estou batendo para mim mesmo nos últimos anos é me conhecer, autoconhecimento, que é muito importante. Então, aí vai uma dica do que fazer, mas como eu disse, eu não sei realmente o que fazer. A gente está aprendendo com o tempo, vamos tentar aprender juntos. Como a vida vai levando, a gente vai aprendendo, porque cada realidade é uma realidade, então não tem o que... Você pode estar me assistindo aí de outro lugar do mundo, sem ser no Brasil, então pode ser outra realidade. O que eu estou falando aqui, eu vou tentar trazer coisas que sejam amplas, genéricas, assim dizer, não do modo pejorativo, mas coisas amplas, que sirvam para várias realidades, mas também vou trazer algumas coisas pontuais, mais exatas no ponto. E eu sempre procurei prazeres rápidos, ao invés de fazer coisas mais difíceis. Isso também, não fuja de coisas difíceis, não fuja de coisas difíceis. Nós temos que trabalhar nossa mente para conseguir enfrentar coisas difíceis, parar de fugir para coisas prazerosas e aquele prazer rápido, sabe? Eu muito tempo eu ia para, em vez de estudar realmente, que é o que eu deveria fazer, ter feito na minha adolescência, minha infância ainda eu estudei bastante porque minha mãe me forçava, me ajudava, me forçando a estudar. Graças a Deus, eu agradeço a ela nessa parte, mas no final da adolescência eu já não estudava, eu preferia estar jogando videogame, estar falando em rede social, no início das redes sociais,
Eu preferia estar no computador, eu preferia estar vendo TV, vendo filme, vendo série, preferia estar jogando basquete, que eu gostava de jogar, do que realmente estar estudando. Então eu preferia estar numa roda de amigos bebendo, enchendo a cara, saindo de madrugada, dia de semana, para curtir, em vez de estar estudando, realmente fazendo o que eu deveria fazer. Naquela época eu só tinha que estudar. Eu trabalhava até com a minha família, ajudava a minha família, mas não era a mesma coisa que é hoje. Por exemplo, hoje eu sou pai, eu estudo, eu trabalho o dia inteiro, estou gravando vídeo, eu estudo sobre desenvolvimento pessoal, então eu consigo encaixar as coisas. Claro que no outro passo, realmente, eu tive que diminuir muito isso. Ver filme, ver série, jogar videogame, que eu gosto até hoje, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre, mas eu tô cortando aos poucos, ou diminuindo o máximo que eu consigo, porque realmente a minha vida não tá totalmente estruturada, não tô onde eu deveria estar, que eu acho que eu deveria estar, eu não tô onde eu quero chegar, vamos dizer assim. Então, eu já curti muitos anos da minha vida. Uma das coisas que eu parei realmente foi de beber. Beber eu não bebo mais desde a gravidez da minha esposa, então pra mim fez sentido. Isso vai ficar, acho que um tópico pra nós de outro vídeo, vou fazer um vídeo sobre isso, porque que eu parei de beber, vou trazer outras informações, mas é uma das coisas que eu parei realmente faz uma grande diferença pra mim. Eu parei de beber, eu diminui para só um dia no final de semana, para poucas bebidas, e aí eu cortei. Quando a minha esposa engravidou, uns meses depois, eu parei de beber. Totalmente. Eu já vinha diminuindo por causa de outros fatores e eu cortei totalmente. E finalizando essa parte, dedique-se. Dedique-se. Não fique com medo do que pode dar errado. Se falhar, falhou, mas pelo menos tentou. Tentar é melhor. Do que tu falhar, tu realmente vai fracassar. Se tu não tentar, tu vai ser um fracassado se tu não tentar, se tu não se desenvolver. Eu me senti um fracassado durante muitos anos da minha vida, então hoje eu não quero mais esse sentimento, eu quero tentar. Se eu dei com a cara na porta, não tem problema. Como grandes empresários falam por aí, tu vai quebrar várias vezes. Pode não quebrar, mas os grandes quebraram várias vezes. Então esse é um exemplo. Eu não sou empresário, mas eu tô dando um exemplo. Tem que meter a cara, tem que fazer. Deixa de ficar com medo de tu vai envergonhar tua família. Eu tinha medo de envergonhar minha família, meus amigos mais próximos, quem eu amava. Mas eu acabei envergonhando, eu me envergonhava, me sentia envergonhado. Eu me sentia muito mal. E agora eu vou dizer uma coisa que eu tenho certeza que você deve fazer. Eu já disse várias coisas que não deve fazer, mas essa é uma coisa que você deve fazer. É curtir e se inscrever no canal. E também, se puder, compartilhar com outras pessoas para, quem sabe, a gente ajudar alguém que precisa receber esse tipo de conselho, experiência da vida. Eu vou trazer uma reflexão, um questionamento. Quantas vezes na vida você já fez isso? Você travou, parou, não agiu para realmente em direção ao que tu queria, por medo, por receio, por achar que aquilo não é pra ti, por te achar que vai envergonhar tua família, que vai fracassar, que vai até pra ti mesmo, teu próprio ego, tua autoimagem. Você recuou e procurou o caminho de menor resistência, o caminho mais fácil, em vez de ir pelo caminho mais difícil, que geralmente é o que traz maiores benefícios. E com o tempo estudando eu descobri que esse é um mecanismo natural do nosso cérebro. É uma coisa bastante comum para muita gente. Quando a gente se depara com uma situação muito difícil, uma coisa que a gente acha que vai ser impossível da gente fazer, vai ser difícil pra caramba de fazer aquilo ali, nosso cérebro responde com uma resposta de luta ou fuga. É uma coisa que os neurocientistas falam. É uma coisa natural e evolutiva que o nosso cérebro tem, que ele ou luta ou fuga, ele luta ou foge. Então a gente dificilmente vai encarar aquilo ali, então vai preferir muitas vezes fugir, recuar, do que passar por aquilo ali. Isso traz muita ansiedade, que é uma coisa muito comum hoje em dia, nesse nosso mundo moderno, com muita informação, muita pressão social em redes sociais e tal.
A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por informação e por opinião dos outros. Que às vezes a pessoa tá nem aí pra gente. Ela não quer realmente o nosso bem. Pouquíssimas pessoas vão querer realmente o nosso bem e se importar com a gente. Então, faça isso. Se importe menos com a opinião dos outros. Esse mecanismo ele é uma coisa já antiga, é uma coisa da nossa mente primitiva. É uma coisa que a gente vem trazendo, a parte da evolução, a cada geração vai trazendo isso, mas isso é uma coisa que a gente já não precisa mais tanto hoje em dia, então a gente tem que um pouco controlar isso. A gente não tá fugindo de um tigre dente de sabre, a gente não tá indo caçar um mamute, a gente não tá nisso, a gente não tá numa selva, a gente não tá fugindo de um leão na savana. Então é complicado, é difícil o nosso cérebro entender isso, que a gente não tá nesse lugar. A gente tá muitas vezes numa selva de pedra, realmente. Então é um pouco complicado da gente entender. Eu mesmo moro numa cidade interior, é um pouquinho mais tranquilo, mas a gente, nesse mundo moderno, se tu tá conectado, se tu tem internet, tu tá sofrendo essa pressão social de todos os lados, que a gente tem que ter o nosso lugar no mundo, que a gente tem que se provar como pessoa, provar o nosso valor. Então é complicadinho. E em vez da gente fugir dos predadores, a gente foge das situações difíceis, das coisas complicadas. A gente vai para nossa zona de conforto. E zona de conforto, vários coaches e gurus por aí, sei lá, falam que zona de conforto é morte, não adianta, tu não evolui na tua zona de conforto. A zona de conforto é confortável. Tu vai ficar ali. Tudo bem, se tu é uma pessoa que é concursada, ganha 10, 20 mil, 30 mil por mês e tá legal, tem mulher, tem filho, parará, tá bom, tá ótimo, fico feliz por ti, satisfeito, mas a grande maioria do país não tá. As pessoas não estão. As pessoas ganham pouco, muitas vezes tem família desestruturada, tem outros problemas como segurança, como diversos problemas. Então a gente não pode ficar na zona de conforto esperando que alguém vai trazer alguma coisa para nós. Ninguém vai trazer. Se agarra na fé de Deus e é isso aí, é o máximo que pode fazer. E trabalha, baixa a cabeça e trabalha. Isso é o que a gente tem que fazer. Como eu disse, eu fiz por anos, me sabotei a minha família, sabotei até as pessoas mais próximas, com minha própria irresponsabilidade, vamos botar assim, que a gente não... faltou muito responsabilidade da minha parte de entender o que era pra me fazer e o que não era pra não fazer. Então eu digo pra você, vamos fazer. E eu deixei por muitos anos esse medo de falhar, moldar o meu ser, mudar a minha personalidade, moldar como eu era visto. E isso faz muito mal realmente. A psicologia explica que essa evitação é uma forma de nos proteger a nossa autoestima. Quando a gente não tenta, a gente não arrisca, a gente tenta guardar uma autoimagem de que a gente não fracassa. Mas a gente fracassa. Esse é um grande fracasso. Não tentar, não fazer. E se a gente realmente mudar isso? A neurociência explica que nosso cérebro é plástico. Existe uma palavra chamada neuroplasticidade. Nosso cérebro ele vai se moldando e vai se refazendo conforme a gente vai fazendo certas coisas e deixando de fazer outras. Ele pode mudar e se adaptar conforme o tempo. Eu vi alguns vídeos do Eslen aqui no YouTube e aprendi que nosso cérebro ele vai se adaptando a novas realidades, a novas informações e criando novas conexões neurais. Então ele vai modificando e quanto mais a gente, vamos dizer, esticar essa corda, a gente vai melhorando, sabe? Dependendo do que a gente está fazendo, é claro. Ele vai se adaptando, a gente pode criar vícios bons e trocar pelos vícios ruins que nós temos. Devemos fazer isso? Eu acredito que sim. Então, não dizendo que não fazer, mas vou dizer o que fazer. E com essas novas conexões neurais, nós vamos fortalecendo a nossa resiliência. Qual é a palavra? A nossa resiliência. A gente vai ficando mais resiliente, mais forte para encarar novos problemas, para encarar novos desafios, novas dificuldades. E não podemos fugir de problemas e dificuldades, vão ter o tempo inteiro.
A vida geralmente, quadro geral, acredito, de todo mundo praticamente, ela é feita de altos e baixos. Dificilmente tua vida vai ficar estável por muito tempo. Se ela está estável por muito tempo, vai ter algum problema rapidinho atrás da porta. A instabilidade e a parte de o imprevisto, ele é previsto, ele vai acontecer. Então a gente tem que estar sempre preparado e saber lidar da melhor forma possível com ele. E a gente tem que aprender a lutar realmente contra isso tudo. A gente tem que entender que muitas vezes o nosso medo ele é maior, ele é menor do que a gente acha. A gente acha que ele é maior, a gente acha que ele é gigante. A gente muitas vezes, eu sou bastante pessimista muitas vezes. Eu fico sempre pensando o que de pior pode acontecer. Então aquilo ali me trava de uma certa forma bem complicada. E no fim, o nosso medo não é tão assustador, as coisas não são tão assustadoras assim. Claro que tem situações que realmente vão ser, enfim, horríveis. Não vou dizer que não tem, vão ter na nossa vida, vão ter situações péssimas. Mas a gente tem que agir conforme o nosso medo, encarar as coisas de frente, não ficar parado, não ficar pedra que não rola, cria limo. Não adianta, isso é uma máxima. E tudo que não está crescendo está morrendo. É da natureza. Tudo que não está crescendo está morrendo. Então, segue essa dica. E vou deixar uma pergunta. Para e pensa. O que realmente tu quer pra tua vida? Tua vida tá boa assim como tá? Tá legal? Uma maravilha. Fico muito feliz por ti. Mas se não tá, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Vamos nos desenvolver como pessoa. Porque a gente tem que investir em nós. No nosso ser. Ser e não ter. Então a gente tem que investir na gente. E resumindo, como eu disse antes, vamos diminuir as nossas distrações, as nossos prazeres, as futilidades da vida. Vamos focar no que realmente importa. Vamos diminuir. Eu não estou dizendo para cortar, eu não vou. Por certas coisas eu não vou. Vai ser difícil. Eu vou tentar cortar, mas vai ser difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Mas a gente tem que tentar diminuir o máximo possível. É videogame, é rede social. Para de scrollar ali eternamente. Aquilo ali que é feito para te deixar preso naquilo ali. Não vou citar as redes sociais, mas várias redes sociais tu fica passando e aquilo ali é um monte de informação inútil. É pouca coisa que tu consegue tirar dali. Às vezes é um fragmento de uma coisa realmente boa, mas vai atrás dessa coisa boa. Não fica ali pegando vários fragmentos que não vão montar um quebra-cabeça. Não vai. Aquilo são peças diferentes. Não vai chegar num ponto X, não vai. Só perda de tempo. E começar a te comparar e traz toda essa pressão social. Eu não vou chover no molhado, você já sabe que tem vários malefícios das redes sociais e tal. Mas é isso, e parar de te preocupar com filme, com série, com videogame, com futebol, com a novela, seja o que for. Com reality shows, não fica te preocupando muito com isso não vai trazer grandes coisas para você. Tem que ter um momento de lazer, é óbvio, tem que ter um momento de lazer, mas tem que ser o momento de lazer, tem que estar 100% focado ali, tem que ser intencional. Escolher um filme para ver, te programar, fazer toda uma ritualística ali, uma coisa de uma pipoca, não tu te atirar no sofá ou na cama e botar o que for, ou ficar zapeando, trocando o canal, e a tua mente tá vagando e tu tá olhando aquilo ali, porque tu não consegue fazer as duas coisas, tu não vai prestar atenção no que tá passando, e tu não vai conseguir focar no que tu tá, naquilo que tá na tua mente, no teu subconsciente, aquilo ali tá batendo, e tu não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. Não vai conseguir, porque aquilo ali tu não tá dando o foco que tu precisava para aquilo ali. Então raciocina, pensa. Não tá, agora eu vou ter o meu momento de prazer, de relaxamento. Então, seja intencional. Tal dia da semana eu vou fazer isso. No sábado de noite, eu vou ver um filme com a minha mulher. É isso. A gente tá criando essas rotinas. Não chegar do trabalho, tô cansado, tô estressado, ficar vendo série, ficar vendo filme, ficar rolando Facebook, Instagram. Eu disse que eu não ia falar nas redes sociais, mas é isso. Vai ficar rolando TikToks. E é isso aí. Não vai. Resumindo, vá te construir como pessoa. Vá
evoluir, vai estudar, vai trabalhar, vai ficar com a tua família, vai fazer alguma coisa produtiva, vai ajudar alguém, principalmente, praticar a caridade, te desenvolver espiritualmente, seja se tu tem a religião ou não. Então, acha alguma coisa útil, seja útil para você, para sua família, para sua comunidade, para o mundo. E finalizando, se esse vídeo fez algum sentido para ti, se falou contigo realmente, se bateu, e se tu não gostou também, comenta, mas só seja adulto e não um boçal. Escreva o porquê tu não gostou. Escreva se tu gostou. Maravilha, escreve pra mim, diga o que. Se quiser dar uma sugestão para um próximo vídeo, eu quero fazer vários vídeos, mas eu vou levando tranquilamente, porque eu tenho, como eu disse, outros projetos. Mas se você quer realmente me ajudar, tem link na descrição desse vídeo, provavelmente no comentário fixado também, para me ajudar. Quem sabe um dia isso vire um segundo trabalho, um trabalho principal, quem sabe. E se tu viu esse vídeo até o final, me prova, quero prova. Comenta aí, enfrentar o meu medo é vencer. Escreve aí. Até o próximo vídeo. Abraço.